Talvez você não sinta falta desses jogos, talvez você sinta falta de quem você era quando jogava eles. Porque naquela época a gente não sabia, mas estava vivendo uma das melhores fases da nossa vida. Hoje, eu quero voltar um pouco no tempo. Voltar para aqueles dias em que videogame era muito mais do que videogame. Era chegar da escola, largar a mochila em um canto, ligar a televisão e pegar o controle. Era descobrir um jogo novo sem saber praticamente nada sobre ele. Era jogar até alguém mandar desligar, era brigar pelo controle, era comemorar uma fase passada, era ficar com raiva porque morreu de novo, e no outro dia, jogar tudo outra vez. Hoje, quero lembrar de 10 jogos que fizeram parte da minha infância, e talvez algum deles também tenha feito parte da sua história. Vamos começar por um jogo que talvez muita gente tenha esquecido, mas que quando você vê a imagem, parece que é simplesmente uma memória desbloqueia. Vamos lá, jogo número 10. Bike Mars for Mars. Eu não precisava saber quem eram os melhores personagens, não precisava entender todas as mecânicas. Era escolher uma moto e sair para a bagunça. Isso já era o suficiente. Era corrida, tiro, velocidade, confusão, e naquela época parecia a coisa mais divertida do mundo. E obviamente eu achava que jogava muito bem. Hoje, olhando para algumas partidas antigas, talvez eu precise rever este conceito. Mas é justamente isso que torna esse jogo tão especial. A gente não precisava que tudo fosse perfeito, a gente só precisava se divertir. E falando em diversão, agora chegamos a um daqueles jogos que não precisa de apresentação. Jogo número 9, Street Fighter 2. Se você tinha um videogame em casa, provavelmente em algum momento da sua vida, você parou, pensou que era melhor em competição. Era discussão, era aquele famoso agora é minha vez, e sempre tinha aquele amigo que dizia que não apelava, mas escolhia justamente o personagem mais difícil de enfrentar. Era Hadouken de um lado, o golpe especial do outro, e quando alguém perdia, sempre existia uma explicação. O controle era ruim, a televisão estava ruim, o personagem era roubado, qualquer coisa servia. Mas 5 minutos depois, todo mundo estava jogando de novo. E talvez seja justamente essa uma das coisas que mais fazem falta. A simplicidade. A gente conseguia passar horas fazendo praticamente a mesma coisa. E ainda assim, parecia que nunca era suficiente. E alguns jogos não precisam nem de nostalgia. Eles simplesmente fazem parte dela. Jogo número 8, Super Mario World. A música, as fases, o mundo secreto, o Yoshi, a sensação de descobrir uma passagem que você nunca tinha visto antes. Era aquele jogo que você podia começar dizendo, vou jogar só um pouquinho, e quando percebia já tinha passado a tarde inteira. E talvez seja por isso que tantos anos depois, basta ouvir alguns segundos daquela música, alguma coisa dentro da gente muda. Porque não é apenas a música, é a lembrança, é lembrar de onde a gente estava, de quem estava por perto, da televisão, do controle, da época. E agora vem aquele jogo que sinceramente era muito difícil, difícil pra caramba. As Aventuras de Batman e Robin. Quando a gente era criança, parecia que todos os jogos tinham sido feitos para testar a nossa paciência. Você morria, tentava de novo, morria outra vez, mais uma, e obviamente a culpa era sempre do jogo. Nunca era nossa. Esse jogo tinha aquela dificuldade que fazia você acreditar que se tentasse mais uma vez, finalmente conseguiria. E às vezes conseguia. E quando conseguia, parecia que tinha acabado de zerar o jogo inteiro. É engraçado pensar nisso hoje, porque atualmente temos jogos que praticamente explicam tudo. Mostram para onde ir, mostram o que fazer, mostram como vencer. Naquela época, a gente descobria na tentativa e erro. E talvez por isso cada pequena conquista tivesse um valor maior. Agora, vamos falar de um jogo que provavelmente transformou muita sala em um estádio de futebol. Win Eleven. Win Eleven não era simplesmente futebol, era campeonato, rivalidade, era escolher uma seleção, escolher jogadores e começar aquela discussão interminável sobre quem era melhor. E quando você perdia, sempre tinha uma desculpa. O controle, a televisão, o jogador estava lento e até mesmo a conexão, mesmo quando nem existia internet para colocar a culpa. Era quase o final de Copa do Mundo dentro de casa. E talvez uma das melhores coisas fosse justamente jogar contra alguém que estava sentado ao seu lado.
Você via a reação da pessoa, comemorava um gol, provocava, tomava provocações de volta e começava outra partida. Era simples, mas era divertido. E quando a gente pensa que o videogame naquela época era apenas diversão. Chegamos agora no jogo número 5, Final Fantasy VII, porque alguns jogos não ficam na memória apenas porque eram divertidos. Eles ficam porque fizeram a gente sentir alguma coisa. Final Fantasy VII foi um desses jogos. Talvez quando eu era mais novo eu nem entendesse completamente tudo o que estava acontecendo, mas eu lembro da atmosfera, dos personagens, da música, da sensação de estar vivendo uma aventura enorme. Era diferente, o jogo fazia você continuar, querer descobrir o que estava acontecendo e o que aconteceria depois. E talvez seja uma das maiores diferenças daquela época. A gente não tinha vídeo no YouTube explicando tudo. Não tinha tutorial para cada missão, não tinha alguém mostrando exatamente o que fazer. Se você não descobrisse, você tentava de novo, e quando finalmente descobria, a sensação era completamente diferente. Depois de toda essa emoção, a gente precisava voltar a destruir amizades. Jogo número 4, Rock'n'Roll Racing. Poucos jogos tinham tanta personalidade quanto esses carros, armas, velocidades, explosões e uma trilha sonora que fazia você se sentir o piloto mais radical do mundo, mesmo estando sentado no sofá da sua sala. Era uma daqueles jogos que começavam tranquilos e alguns minutos depois você já estava completamente envolvido. E talvez essa seja uma das coisas mais legais dos jogos antigos. Eles tinham identidade, você conseguia ouvir um efeito sonoro e imediatamente sabia qual era o jogo. Mas agora estamos entrando em um território muito perigoso. Jogo número 3, Resident Evil 3. Porque Resident Evil 3 tinha uma coisa que poucos jogos conseguiam fazer: me fazer pensar duas vezes antes de abrir uma porta. Aquele clima, os corredores, a sensação de estar sozinho e então aparecia ele, Nemesis. Aquele cara que não precisava nem aparecer direito. Às vezes só ouvir alguma coisa já era suficiente para fazer o coração acelerar. E mesmo morrendo de medo, a gente continuava jogando. Esse talvez seja um dos maiores paradoxos da infância. A gente tinha medo, mas queria continuar. Desligava o videogame depois e voltava. E quando percebia, estava jogando novamente. Se Resident Evil 3 assustava, agora o jogo número 2, Resident Evil 2. Resident Evil 2 ensinou o que era jogar com medo. A delegacia, os corredores, os zumbis, aquela sensação de que alguma coisa estava atrás de você. E talvez essa seja uma das maiores lembranças que eu tenho da minha época. Porque o videogame conseguia criar uma sensação que hoje é difícil de explicar. Você está sozinho na frente de uma televisão e completamente dentro daquele mundo. Não existia celular para ficar olhando, não existia notificação, não tinha rede social e naquele momento existia apenas aquela sensação de que alguma coisa estava atrás de você, e talvez seja uma das maiores lembranças que eu tenho dessa época. Porque o videogame conseguia criar uma sensação que hoje é difícil de explicar. Você estava sozinho na frente de uma televisão e completamente dentro daquele mundo. Não existia celular para ficar olhando, não existia notificação, não existia rede social, naquele momento existia apenas você, um controle e aquele jogo. E talvez seja por isso que essas experiências tenham ficado tão marcadas. Mas se eu tivesse que escolher um único jogo que representa uma parte... Outra pessoa também desbloqueia minha memória que estava guardada há anos, porque algumas missões a gente termina, outras a gente abandona, e existem aquelas que a gente leva para a vida inteira. Este foi Missão Secundária. Até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, fui!